Bom, eu sou Lúcia Matos, jornalista, formada pela PUC. Trabalhei em rádio, TV, jornal, Correio do Povo, RBS, TVE, FM Cultura. E grande parte da minha trajetória na Band aqui do Rio Grande do Sul. Também tive um período na Rádio Globo em São Paulo, que foi bem bacana. 34 anos de jornalismo profissional, estou completando agora nesse ano. E aí resolvi virar empreendedora. Larguei o veículo e fui investir num projeto muito bacana que eu tenho com a Lúcia Porto, que está aqui do meu lado, que se chama Quase Sem Pauta, que é um podcast que a gente começou na pandemia, depois a gente conta essa história. Então, estou investindo nas redes sociais, no nosso podcast e também outros projetos assim que eu ainda estou tratando esse ano com outras parceiras minhas e amigas minhas, mas voltado muito para as redes sociais. Sou mãe do Valentim, do Antônio, 2 gatinhos, e sou casada com o Meneghetti. Eu nem preciso falar que eu tenho 34 anos de formada, então, porque, né, nos formamos juntos. Eu tenho 34 anos de formada e tenho 34 anos menos um semestre de formada na outra, porque me formei também, além de jornalismo em publicidade, na Famecos. Já trabalho com isso há bastante tempo também, né? Antes de formada, fui estagiária na TVE, na FM Cultura. A gente fez um caminho meio parecido, né? Entrei na Bandeirantes um pouquinho depois da Lúcia Matos, na época ainda do Bira Valdez, né? Saudoso Bira Valdez. A Lúcia foi para lá apresentar o Rede Cidade na época. Eu fui para lá ser editora. O Bira me botou na apresentação. Tocou assim, ela no ar e disse, vai, né? Então, nunca esqueço de Lúcia Matos andando pelos corredores da Band com um escovão na mão, assim, pra ficar bonita no ar. Então, ali fui estagiária uma época, depois, em seguida, fui efetivada, fiquei lá um tempo, depois eu resolvi que eu queria aprender a escrever, eu já gostava de escrever, inclusive fui aluna da Assis Brasil na oficina também, e aí eu saí dali e fui para Zero Hora. Fiquei na Zero Hora 2 anos e pouco, 3, fui editora em Passo Fundo, na Central do Interior. Eu nem sabia onde ficava Passo Fundo quando me disseram assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Tu não foi selecionada para trabalhar na Geral em Porto Alegre. Eu falei, tá bom, né? Então, qual é a boa? Não, a boa é que tu vai ser editora e tu vai ganhar quase o dobro. Porém, tu vai morar em Passo Fundo. Eu, tá bem, Partiu o né? interior. Onde diabos fica isso? Peguei a minha mãe, um ônibus e fiquei lá num apartamento na Coronel Chicuta durante 2 ou 3 anos, morando ali do lado do Hotel São Silvestre. Depois saí de lá, vim para Porto Alegre, fiquei um tempo ainda trabalhando no Campo e Lavoura com a Márcia Mandagarali, a Teca Gasparotto, a Carolina Bahia, na época entrou ali, saiu do Jornal do Comércio. Aliás, ela está na... A Carolina agora está no Sicredi, se eu não me engano. Não. Sicredi. Está no Sicredi. Tá trabalhando no Sicredi. Aí fiquei ali um tempo e cansei de trabalhar em redação, não queria mais trabalhar em redação, enchi o saco, pedi demissão, meu pai disse que eu era louca, né? Porque afinal de contas era a RBS, né? Na época considerada a melhor empresa para se trabalhar, ou a única na época, isso aí foi final de 99, 2000 ali. E resolvi trabalhar com assessoria de imprensa, né? Porque eu achava muito legal aquelas pessoas que chegavam na redação e davam presentes, davam ingressos, davam livros. Era tão legal. Eu queria ser uma pessoa querida quando eu chegasse na redação, só que eu não sabia que tinha várias outras coisas que aconteciam além disso, né? A gente teve uma época que era meio pedinte até, né? O assessor de imprensa. Bom, mas enfim, o tempo passou. Há 20 anos, junto com 2 sócios, eu criei uma empresa chamada Nave Comunica, assessoria de imprensa. À época era eu, o Alex Ramires, fotógrafo, e a Ana Maldonado, minha sócia, designer, foi uma das criadoras do design da SPM. O Alex saiu da sociedade uns 2 anos depois, seguimos com a Nave, que esse ano completou 20 anos. Veja bem, né? Parabéns. Já é um certo tempo aí de mercado. Aí, pandemia veio e tal. Na pandemia, quando veio, eu acabei caindo dentro de uma garrafa de vinho. Criei um projeto chamado Brasil de Vinhos com mais 3 sócios, que é uma plataforma de vinho brasileiro. Me mandasse, eu fiquei encantado. Isso aí. Na próxima eu trarei uma garrafa pra gente beber um belo vinho brasileiro. E um pouquinho depois, eu e Lúcia Matos resolvemos também empreender novamente, porque quisemos ter floricultura, livraria, restaurante, mas a gente ia consumir todos os produtos. Então, 34 anos de amizade foram muitos projetos. Então é isso. Então a gente criou o Quase Sem Pauta, que estamos levando a cabo e está muito interessante, né?
Então a gente tá aqui para ouvir as experiências da Alexandra, que eu sei que tem um caminho muito bom de podcast, vamos colar tudo dela. Né? E bem umas histórias que se misturam com a de vocês, né? E que legal, que bom estar sentada aqui com outras mulheres, assim, empreendendo, né? Então, eu sou a Alexandra Zanella, eu sou um pouquinho mais nova que elas, fiz 20 anos de formada esse ano, mas trabalhei desde o meu primeiro semestre da faculdade. Me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou uma colona com muito orgulho e gosto de trazer essa palavra, porque eu nasci numa comunidade rural, no interior de Constantina, que é uma cidade no norte do Rio Grande do Sul, que tem 8.000 habitantes. E eu nasci num distrito chamado Vila Capinzal, que fica a 12 quilômetros de estrada de chão, do centro da megalópole Constantina. Passo Fundo é Grande Constantina, claro, né? A gente sempre fala sobre isso. Achava que era Grande Ciríaco, mas... Não, é Grande Constantina. Minha mãe era uma das professoras da escola e meu pai o pequeno comerciante cerealista. E estava decretado que eu ficaria por ali. Aos 6 anos, um tio me perguntou, o que tu quer ser? E eu falei, eu quero não. Eu vou ser jornalista, você vai me ver na bancada do Jornal Nacional. A partir daí, isso virou uma piada. Eu, 10 anos, fazia o jornalzinho da comunidade. Cortava, colava, fazia fotos das pessoas, mandava revelar a foto, né, gente? Jovens nem imaginam o que é isso. Mas eu sabia que eu queria fazer jornalismo. E isso estava sempre muito claro, assim. Aos 14 anos, eu saio de lá para poder fazer o ensino médio, né? Sair do meio do mato, assim. Então, faço minha faculdade de Santa Maria, já trabalho lá. Sempre fui apaixonada por rádio. Trabalhei no Diário de Santa Maria, eu brinco que na primeira dentição, né? Que quando abriu o Diário de Santa Maria, eu fui da primeira equipe também. Na Razão, não? Na Razão, eu não cheguei a trabalhar. Eu vim da Rádio CDN e dei um pulo lá para o Grupo RBS. E aí, depois, em 2007, quando o grupo começa a criar os portais, tem um convite do Thomas, Cláudio Thomas, era editor-chefe no DC, e que numa conversa com a Andréia Fontana, que era minha editora no momento e minha inspiração, fala, cara, vamos trazer a Ali para cá. A Ali gosta muito de rádio, o site, a internet, ela tem muito a ver essa agilidade do rádio do agora. E aí eu me encontrei, fui para Floripa, tive o prazer e a honra de ajudar a implantar todos os sites lá. E sempre fui uma maluca por podcast. Mesmo assim, no início dos anos 2000, eu escutava podcast e as pessoas falavam, você é maluca, tinha que baixar, tava no YouTube, era um problema. Mas eu sempre fui levando, e aí em 2011 o Terra me convidou para ser editora executiva aqui e morar em Porto Alegre. E sim, eu abandonei Floripa, botei minhas roupas num carro, fechei meu apartamento, e no dia 3 de julho me toquei para cá, entre lágrimas. Mas meu pai, que estava vivo ainda, me falou assim, minha filha, você tem 30 anos. Aos 40, tu não vai querer fazer essa mudança. Faz agora que tu tem ainda energia. Sabe as palavras. E eu vim embora, com um carro cheio de roupa. Fiquei 40 dias na casa de um amigo até achar apartamento. Trabalhei no Terra alguns anos. E em 2013, no segundo semestre de 2013, eu comecei a ficar com uma inquietação. Meu pai era empreendedor, que estava na hora de eu começar a empreender. Ainda em Santa Maria, teu pai? Não, meu pai lá em Constantina. Ele morreu em 2012, né, de um câncer bem raro, assim. Então, foi também uma mudança ali, que eu tava muito estressada, trabalhando muito plantão, trabalhando 20 horas por dia, e eu olhei e falei, tá, o que eu quero da minha vida? E aí, dentro de uma garrafa de vinho, com o meu melhor amigo, que é meu sócio, nasce a Padrinho, no dia 16 de agosto de 2013, nós estávamos num bar, completamente bêbados de vinho. Vamos empreender, vamos abrir uma agência. Tomando vinho, né? Bebendo vinho. No outro dia, o Carlos era editor na 0 Hora, no outro dia a gente se ligou. Tá, aquele papo de ontem tá valendo? Sim, está valendo. Papo? Qual papo? E aí a gente fez mais uma reunião, trabalhamos o segundo semestre de 2013, eu no Terra, ele na 0, normal, e a gente pensando o que a gente ia fazer. Então eu trabalhei até 23 horas e 50 minutos do dia 31 de dezembro de 2013. Encerrei meu plantão quando estava indo para casa ali pelo centro, na Borges, meia-noite e tudo mais. E a Padrinho nasce em 2014.
No início, a gente achava que ia fazer só reportagem para veículo. Em 2 meses, a gente já descobriu que não ia pagar os boletos. E aí, a gente começa a ampliar e pensar mais. Beleza, a gente não sabe nada de negócio, né? Porque na universidade a gente aprende alguma coisa a empreender. A gente... É vergonha, né? Dinheiro é vergonha, né? Dinheiro é vergonha. A gente aprende... Eu, pelo menos, aprendi a ser repórter do Grupo RBS. Fui preparada para isso. É uma geração, algumas gerações. Algumas gerações. E aí, a gente teve que começar a entender como é que funciona, né? E fui fazer o Empretec no Sebrae. Uhum. Mexeu com a minha autoestima, porque a Alexandra do Terra, onde todas as portas se abriam, passou a ser a Alexandra do nada, então teve que lidar com um lance de autoestima, eu acho que, e nós mulheres com várias sobrecargas, o medo, a vergonha, a síndrome da impostora, não vai dar certo, vou desistir, vou pedir emprego de novo. Em janeiro, a Padrinho completa 10 anos, hoje somos um time de 16 pessoas, eu tenho o meu podcast, que é o Pod Dali, e temos aí em 2016... Eu convenci o meu sócio de que tínhamos que entrar na linha do podcast. Ele falou, cara, nós vamos quebrar, porque ninguém escuta podcast. Leste europeu, Estados Unidos, sedimentado. Vai chegar aqui. E aí, a gente construiu o primeiro estúdio, que era 1 metro por 90 centímetros. Era uma cabine, só podia ficar de pé. E hoje estamos no 4º estúdio já, super ampliado. A gente tem vídeo e tudo mais. E estudando muito sobre o podcast. Então, eu tô muito feliz em estar aqui hoje para falar disso, ainda mais com elas duas que sempre estiveram. O importante é o seguinte, as 3 viraram a chave. Sim. Sim. Né? E viraram na cara e coragem. Né? No momento em que vocês tinham os boletos pagos, né? O salário em dia. Férias né? E 13º. Exatamente. E o INSS ali sendo pago. E o peru de Natal. E o peru Não de esqueçam Natal, do peru gente. de Natal. Plano de saúde, É. enfim, uma série de benesses, né? Vale refeição, né? E que de repente resolveram empreender.